A professora Altaci Correia Rubim, Tataya Kokama, desculpe, professora, se eu não estiver pronunciando corretamente, é pesquisadora e ativista, doutora em Linguística pela Universidade de Brasília, UNB, mestra em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, mestranda no mestrado profissional em Linguística e Línguas Indígenas, da UFRJ, e primeira professora indígena a ingressar no corpo docente da Universidade de Brasília. Faz parte do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas do Instituto de Letras e atua com os temas mapeamento, identidade étnica, índios na cidade, política linguística e, principalmente, com elaboração de material didático em língua indígena. Foi selecionada em 2020 para ser representante da América Latina e Caribe na Unesco, no GT Mundial da Década das Línguas Indígenas, 2022 a 2032. Atualmente está como professora coordenadora de Articulação de Políticas Educacionais Indígenas, DLMI, CEAR e MPI, e do meio acadêmico, e junto com diversas comunidades indígenas, é conhecida por sua luta na resistência da memória, língua e cultura dos povos originários. A professora Laura Shane Kokama é professora indígena pela Secretaria de Educação Municipal de Manaus, responsável pelo ensino dos saberes tradicionais, língua e cultura do povo Kokama, no Espaço de Ciências e Saberes Tradicionais Kokama, Lua Verde. Formada em licenciatura em Letras pela Universidade Estadual do Amazonas, é atualmente mestranda em Linguística, mestrando em Linguística, perdão, em Línguas Indígenas na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professoras, muito bem-vindas ao nosso evento e obrigado pela presença remota de vocês hoje. Eu, primeiramente, quero agradecer o convite e dizer que, nesse momento, eu estou em trânsito, indo para Buenos Aires representar a ministra Sônia Guajajara no evento do Mercosul, e vocês todos estão acompanhando a nossa luta aqui no Brasil, no Congresso, sobre a questão do marco temporal, e essa convocatória da ministra ocorreu ontem, então não tinha como eu desmarcar o algo. Então, tentei fazer essa abertura, estar aqui com vocês nesse momento e falar um pouco desse processo da nossa palestra e um pouco do que os povos indígenas em relação às línguas, em relação à língua portuguesa, como que a década das línguas indígenas está tratando essa temática importante, uma vez que nós temos aí professores falantes de língua portuguesa em vários países, né? Aí um abraço para a minha ex-aluna Ana Carolina, que está presente aí, e assim a todos os organizadores. Então, nós começamos aqui no Brasil a década das línguas indígenas, onde foi formado, um dos GTs formado para essa discussão, foi o GT do português dos povos indígenas. Dentro dessa discussão, nós vamos ter o português do povo Puri, nós vamos ter o Porto Cuim, que é do povo Runicuim. Então, cada povo vai fazer uma autodenominação desse português falado pelos povos indígenas. Então, nós temos mais de 300 povos indígenas, então nós vamos ter mais de 300 formas de falar o português. E essa forma de falar o português reflete a cultura, reflete a organização do pensamento a partir da língua indígena, a partir do que ficou, que muitos povos hoje não falam a sua língua, mas já falam o português indígena. Então, o que ficou na mente, isso é expresso ao se comunicar, ao falar a língua portuguesa. Isso é um ponto. Um outro ponto também importante desse processo da década das línguas indígenas no Brasil é o próprio GT,
da GT Nacional das Línguas Indígenas. Nesse GT, a nossa concepção de língua vai se diferenciar da concepção de língua ocidental, né? A nossa concepção de língua na década das línguas indígenas é uma concepção de língua espiritual, língua espírito, que não quer dizer e não se confunde com a questão religiosa, mas tem a ver com a questão da ancestralidade dos povos indígenas, e com isso vai tratar o ensino-aprendizagem das línguas, o fortalecimento, a retomada, as vitalidades das línguas a partir de uma outra perspectiva, a partir da perspectiva ritualística. Então, esse espírito da língua, ele é acordado por meio dos rituais, ele é fortalecido por meio de rituais, com a comunicação dos pajés, com os cantos que vêm a partir de instrumentos indicados por esses espíritos, porque o espírito só fala na língua indígena, o espírito não fala em outra língua. E é nesse processo de fortalecimento linguístico, na década das línguas indígenas, é que os nossos ancestrais encontram espaço para se manifestar. E é nesse espaço, em defender a Mãe Terra, em defender a biodiversidade do planeta, que as línguas indígenas precisam ser fortalecidas. Nesse processo e nessa concepção de língua-espírito, cada povo tem sua forma de ensino e aprendizagem, que vai justamente dialogar com a educação indígena e com a educação escolar indígena. Educação indígena, aquela educação que você aprende no cotidiano da aldeia, com seus pais, com seus avós, com a sua família, e a educação escolar indígena, que é a escola dentro das comunidades indígenas, onde nós temos os professores, onde nós temos também os nossos anciãos e toda a comunidade do povo envolvido no processo escolar. Então, nesse sentido, a experiência que nós iremos ouvir agora é uma experiência de ensino de uma língua indígena, o ensino de uma língua indígena como uma segunda língua, sem desconectar da sua espiritualidade, sem desconectar da sua relação com o meio ambiente, com a nossa cultura, né? E também e principalmente com a Mãe Terra e com toda a relação natural que nós temos com os nossos seres, tanto para entoar os cantos, como para tocar os instrumentos musicais, como para nos conectar com a nossa ancestralidade. Então, eu já estou prestes a embarcar embarcar é barco, né? Eu estou no avião, a subir no avião e dizer que tinha preparado uma fala, né, sobre isso, mas não dá nem para ler agora. Mas esse pequeno espaço e tempo que eu tenho, quero só agradecer e dizer que agora vocês vão estar muito bem, vocês vão visualizar, assim, tudo que eu falei, vocês vão visualizar agora na apresentação da professora Laura, da Yumitawara Waina Laura, dessa experiência que nós temos vivenciado no Centro Lua Verde, onde nós ensinamos a língua cocama como segunda língua. Como se ensina para as crianças e adolescentes da periferia, na capital do estado do Amazonas, um local considerado por muitos como cemitério de línguas indígenas, e que nós estamos fazendo um processo contrário. Então, quero agradecer os organizadores e passar a palavra para a professora Laura. Laura, é com você. Bom dia. Aqui é bom dia, acho que aí é boa tarde, né? Eu sou a professora Laura. Vou tentar apresentar aqui o nosso slide, mas não sei se vai dar muito certo. Tudo ok, né? Então, vamos lá.
Vocês estão me ouvindo, né? Eu espero que sim. Então, eu vou apresentar um pouquinho de como é a forma que nós trabalhamos no Centro de Ciências e Saberes Tradicionais Cocama Lua Verde. E o centro, para vocês entenderem melhor, o povo Cocama ele veio do Peru e hoje se encontra no Peru, na Colômbia e no Brasil. E aqui ao lado, embaixo, na verdade, a gente tem um mapinha mostrando onde tem a pena vermelha, é onde se encontram as comunidades indígenas do povo Cocama, que ele veio, né, do Peru, da Colômbia, e foi se estendendo por todo o Amazonas. E aí temos em Atalaia, Benjamin, e assim o povo veio descendo e alguns continuaram também Laura, por lá. Oi? não está passando o slide. Você tem que clicar em cima do slide para passar. Ah, tá. Opa. Peraí, tá aparecendo para mim, mas para aí não, né? Vocês estão vendo agora ou não? Agora sim, agora sim. Ah, tá. Tá. Professora Laura, Então, você me ouve? sim. Professora, você teria como expandir a tela do PowerPoint? Lá na barra inferior, à sua direita. Se expandir, ela não consegue passar. Ah, tá. Não, eu consigo, tia, porque eu tô nas duas. Eu tô no celular e no notebook. Então tenta aí. Mas para mim tá expandido. Eu achei que para vocês também estaria. Para nós não. Não tá, né? Puxa. Mas dá para não vocês há... verem um pouquinho? Nós conseguimos ver bem, não há problema. Tudo bem? Tudo bem. Ok, muito obrigado. Tá. Desculpa, não tá muito por dentro aqui, mas já só para vocês terem ideia de como é que está espalhado o povo Cocama aqui no Alto Solimões, né? No Rio Negro também, e até chegar aqui em Manaus. E aqui a gente tem um mapinha com duas penas maiores, que é onde está localizado o nosso centro, aqui em Manaus, e não sei se tem como vocês visualizarem, mas lá em cima tem uma reserva e também é onde nós nos encontramos atualmente. Deixa eu ver aqui. Passou, né? Aqui ainda não. Ai, peraí. Aqui passou, tia? Ai, eu não tô conseguindo. Acho que eu vou fazer aqui melhor. Então, aqui é todo o Amazonas, né, até chegar aqui em Manaus para mostrar como é que foi esse percurso do deslocamento do povo Cocama até a chegada aqui em Manaus. Esse aqui são alguns dos nossos alunos e esse é o nosso centro, o Lua Verde. Ele é composto por 21 famílias, né, que moram na Redondeza e em Manaus também, dos bairros da Cidade de Deus e em Manaus. Aqui a gente tem a reunião de todos no campeonato que teve da língua Cocama, e aqui a gente tem para mostrar para vocês o nosso público-alvo, que nós temos desde bebês recém-nascidos que frequentam o nosso centro, até senhoras e senhores de 60 anos. Então, para a gente trabalhar de uma melhor forma, nós dividimos essas em 4 turmas, né? A turma Upari, que vai de 2 a 6 anos, a turma Tapaca, de 7 a 12, a turma Ipirauíra, de 13 a 19, e a turma Uatsu, que é do Pirarucu, que vai de 20 a 60 anos. Então, nós organizamos de maneira bem didática, de acordo com a faixa etária, para atender todos os públicos, para que ninguém fique de fora no ensino. E a partir da nossa metodologia do Setsu Kokama, que é a nossa estrela Kokama, nós temos que a contextualização, que é de onde sempre parte a nossa forma de ensino, né? A contextualização que vai das histórias,
das narrativas que nós coletamos com os idosos falantes da língua cocama. Também temos a oralidade, né, que a gente trabalha a partir da contextualização. O visual, que são os desenhos, a gente nunca está sem imagens, sem desenhos, porque a gente acredita que é uma forma bem didática de ensino. A escrita e a audição, onde os alunos muitas das vezes vão só ouvir, nós pedimos para fechar os olhos e eles vão só ouvir e tentar identificar quais palavras eles já conseguem reconhecer. No período da pandemia foi um período bem desafiador, que eu acho que foi o nosso primeiro ano que eu comecei a trabalhar com as crianças, e aí a gente teve o projeto de ensino a partir das narrativas, né, com foco nas narrativas. E aqui a gente tem o primeiro, que foi a narrativa do Muyuatsu, que na cosmovisão Kokama é a partir daí que tem o surgimento das cores, né, da cobra grande, e depois da narrativa, de apresentar a narrativa por partes às crianças, tanto na forma escrita no português, depois na escrita cocama, e depois eles ouvindo o áudio em português e em cocama, nós trabalhamos de maneira didática através de jogos, né? Então, eu mandava as imagens da atividade que eles teriam que fazer em casa, sempre pensando em algo bem prático e usando aquilo que eles tinham em casa para fazer, para fixar, né, o aprendizado. E aí, no Muyuatsu, tinha Tuyuka, que era terra, e Uni, que era água. Então, eu pedi para que eles pegassem um cabo de vassoura para dividir, a mãe escrevesse na terra, né, no chão, um lado Tuyuka e o outro lado seria Uni. E aí, com o auxílio das mães, eu pedia para que elas falassem, né, Tuyuka. Quando falassem Tuyuka, todos deveriam pular para Tuyuka. Quando falassem Uni, todos deveriam pular para o lado que era da água, Uni, né? E aí, eles, aqui no número 3, não sei se tem como vocês visualizarem, mas tem as crianças brincando com o cabo da vassoura, de um lado escrito Tuyuka e o outro escrito Uni. E aí, ao comando da mãe, dos responsáveis, que a gente sempre trabalha com o apoio deles, né? Não tem como haver esse aprendizado, esse ensino de uma forma que tenha ocorrido se não fosse o apoio dos pais e dos familiares. E no 4, a gente tem uma criança fazendo os movimentos, né? Quando a gente falava se era Uni, o que eles fazem? Eles nadam, né? Então, ela estava fazendo o movimento de nadar, que era Ipira, né? A gente estava mostrando Ipira, Ura. Se fosse Ura, tinha que movimentar os braços para dizer que voa. E Tuyuka, eles tinham que caminhar. Aqui também são as formas que a gente trabalhava durante a pandemia com áudios, né, com os jovens, a turma Tapaca, que já era um pouquinho maiores a faixa etária, a gente trabalhava com áudios. Eu mandava um áudio e eles me respondiam em cocama. E ao lado a gente tinha algumas atividades também que eu pedia para eles falarem em cocama. A partir das imagens, eles viam e me mandavam áudios, desenhavam, como tem aqui a roda deles sentados à mesa, desenhando. E no número 10 a gente tem aqui que ele tinha Macatipa Panama, onde está a borboleta, né? E eles tinham que encontrar e ligar, e todos essas imagens, tudo estava relacionado à história, né? À nossa narrativa, que era para poder, de uma forma ou de outra, eles fixarem tudo que a gente estava ensinando. E aqui a gente tem algumas imagens de como a gente trabalha. Nós temos o privilégio de trabalhar no Museu da Amazônia. Eles abriram um espaço e têm a parceria com a gente. E aí, 3 vezes por semana, nossas aulas acontecem lá. E apesar da gente estar no Amazonas, né, rodeados de floresta, em Manaus já não temos um quintal tão grande com tantas árvores. Muitos nem têm nenhuma árvore por morar em prédios, né? E a gente tem o privilégio dessas crianças do Lua Verde terem acesso à floresta, né, aos animais, e é muito prazeroso, as crianças amam estar lá. A gente tem uma casa
um casarão lá no meio da floresta, rodeado de árvores, não sei se tem como vocês visualizarem, onde a gente consegue ensinar não só a teoria, a história, mas ir na mata e mostrar para as crianças, e elas acham isso fantástico. A gente vai lá, pega uma folha que está caída, traz e desenha e aprende o nome dela em Pocama, as cores que tem nela. Então, tem sido uma experiência fantástica. Ao lado a gente tem as crianças que elas conseguem reconhecer os menores só de ouvir. Elas já conseguem reconhecer e traduzir a palavra que está em Cocama para o português. E aí a gente tem uma criança, eu ajudando a criança, porque é baixinha, né, a levantar para traduzir lá, porque elas conseguem reconhecer. Muitas delas estão aprendendo a ler agora, mas já conseguem reconhecer e escrever a tradução das palavras. Aqui a gente tem um jovem ao lado, temos aqui umas dinâmicas que a gente faz, toda aula tem uma dinâmica para chamar a atenção deles. Aqui embaixo a gente tem a contação de história, com uma caixa de história, né? A gente estava contando a história do jabuti e do veado, que também fez parte das nossas narrativas para a gente produzir jogos, para termos brincadeiras. E aqui ao lado a gente estava fazendo os meninos serem os jabuti na corrida, que é a história de uma corrida, né, do jabuti e do veado. E deixa eu ver aqui. Aqui é uma das formas que a gente usa, porque vou já falar um pouquinho mais, a gente participa aqui no Lua Verde e outras 3 escolas Cocama, que ensinam a língua Cocama, de um campeonato da língua indígena Cocama. Então, essa aqui é uma poesia do Macaco Preto. Eu queria muito que a minha filha falasse aqui para vocês, mas eu não sei, a gente não planejou isso, então não sei se ela falaria, mas ela ficou responsável pela poesia do Macaco Preto, e aí não só ela aprendia, porque era ela que iria concorrer, né, com as outras crianças dos outros centros, mas toda a turma aprendia a poesia. E desde da senhora de 60 anos ao bebezinho, então todo mundo sabia a poesia do Macaco Preto. E essa foi uma das formas que a gente encontrou de eles conseguirem fixar melhor na mente, né? Que aqui eu vou traduzir para vocês só pelas imagens. Cecília disse que vai poder. Vai, Cecília. Kaitsuni. Kaitsuni, Kaitsuni, Michan, Emete, Tuampurcana. Reai, Suipo, Uri. Opa. Desculpa. Uricacura. Ura. Ariu. Ari. Kaitsuni. Kaitsuni. Yumutsarika. Yumutsarika. Pará. Iruacanamuque. Iracanamuque. Traipetsuyo. Repeti o cu. Yapucanã. Yapucanã. Ura. Tsacapu. Sacamari. Não, obrigada, Cecília. E o Tsurupaque. Então, ela ficou nervosa, desculpa, mas ela conseguiu falar de uma forma incrível, não só ela, mas como todos os outros alunos. Então, a gente viu a importância do visual, né? Lembra de uma das nossas pontas da estrela, era o visual. E aí a gente consegue ensinar as crianças, elas olhando a imagem, ouvindo o Cocama, e depois associando a imagem com a língua Cocama, e aí eles conseguem aprender de uma forma surpreendente. E a nossa avaliação, a gente faz a avaliação contínua, né? Sempre os pais estão presentes, a comunidade nunca manda só seus filhos para a escola, sempre os pais estão juntos, e aí a gente avalia eles na oralidade, na escrita, né? De acordo com as pontas da estrela, na audição, no desenho. Então, tem sido fantástico. Esses são alguns resultados que nós temos tido, né? Antes de contar qualquer narrativa, a gente faz o Icaro. E o Icaro, ele é um chamado para que as crianças venham prestar atenção, né? Não só as crianças, como toda a comunidade venham prestar atenção, e eles podem estar fazendo o que for. Se a gente começar o Icaro,
que é o som. Temos muitos icários, mas para contação de história a gente sempre canta o Haihu, que é o da chuva, né? Eles param tudo que eles estão fazendo e eles prestam atenção, é incrível. E aí, até quando eles estão meio dispersos, né, já estão prestando atenção em outras coisas, a gente canta o Haihu, e aí o nosso Icaro, e eles começam a ficar centrados para prestar atenção. Então, isso a gente acredita que é um dos resultados, porque sendo eu ou qualquer outro aluno que for contar uma história, eles já sabem que tem que ter um Icaro, né, para poder ser esse chamado, para poder a narrativa começar. Outro resultado que nós temos é as apresentações musicais. Nós somos convidados para estar em universidades, em escolas, em algumas representações indígenas aqui, e as crianças, temos jovens, né, que jovens hoje em dia é um pouco mais difícil da gente puxar para eles terem esse orgulho da nossa cultura, da nossa etnia, e é muito incrível como no início eles pareciam meio retraídos, meio envergonhados, não querendo participar muito, porque tinham medo do preconceito, né, e hoje em dia eles assumem a identidade através de tudo isso que a gente tem ensinado para eles, né, de todo esse contexto que a gente tem vivido, e eles assumem a identidade e têm orgulho de cantar, apresentar a nossa cultura por onde quer que convidem a gente sempre está com muita alegria divulgando nossa cultura, nossa língua, de contação de história, e as contações de histórias também fazem parte das nossas apresentações quando somos convidados por aí. As poesias, que como eu falei para vocês, que não é só um que aprende que vai concorrer, mas toda a comunidade aprende. As músicas, né? O reconhecimento de frases, e é incrível ver esse processo de ensino e aprendizagem como tem dado certo, porque a gente vê a luta que tem sido, não é de agora, é de anos e anos, né, para que as crianças falem a língua, para que essas crianças que estão aprendendo a língua cocama como segunda língua se tornem falantes mesmo que como segunda língua, porque eles já vão para a nossa escolinha já sabendo a língua cocama, né? A língua portuguesa, o português, eles estão rodeados de todo mundo, os seus próprios pais não eram mais falantes da língua, alguns nunca nem ouviram falar da língua cocama, e a gente entra com essa retomada, e é um orgulho muito grande para a gente saber que essas crianças estão gostando de aprender, amam estar na escola, e já reconhecem frases. Como eu falei para vocês, a gente às vezes pede para eles fecharem os olhos, e toda vez que eu conto alguma narrativa em cocama, que eles levantem a mão ou façam o gesto daquilo que eles acham que e é incrível como eles já reconhecem muitas palavras e frases, e depois conseguem até contar a narrativa por partes daquilo que eles já conhecem. E um resultado enorme que nós temos foi o primeiro e segundo campeonato da língua cocama, que nós participamos, e como eu falei, aqui em Manaus temos 4 centros que ensinam a língua cocama, nós somos um, né, o Lua Verde, e nas 2 vezes nós ganhamos em primeiro lugar, com as apresentações de todos os meninos. Isso envolve crianças, jovens, adultos, cantamos músicas, dançamos, contamos histórias, tudo na língua cocama. E aí tem os jurados, né, as participações especiais, e aí fomos agraciados com o primeiro lugar no primeiro e no segundo. E aqui temos algumas fotos que infelizmente não vai dar para vocês verem tão bem, né? Mas aqui na primeira a gente tem a contação de história. Todas essas fotos foram feitas no campeonato da língua cocama. No segundo, o primeiro foi virtual, o segundo já foi presencial. Foi um momento bem especial, onde cada centro mostra a forma como tem trabalhado, né, para ensino de língua, e é bom que a gente aprende um com o outro para ver como é que está dando certo, e aí pegar algumas dicas para trabalhar no nosso centro também. Então, nossos alunos ficam super empolgados, né, para aprender, para mostrar para todo mundo como tem sido prazeroso esse ensino e aprendizagem da língua. Aqui a gente tem uma foto bem legal, que lá no Museu da Amazônia a gente tem uma torre bem grandona, que dá para ver a copa das árvores quando a gente sobe, e os meninos amam estar lá, e essa foi uma foto que eu achei bem legal,
da gente lá em cima, aprendendo. Nesse dia a gente teve uma oficina de pífano com o professor Bruno, então cada aluno fez o seu pífano, aprendeu a tocar, e aqui a gente tem uma foto também com a nossa cacique no campeonato. Esse aqui foi no primeiro campeonato, e essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado, e foi um pouquinho do nosso ensino e aprendizagem da língua cocama no Lua Verde aqui em Manaus, e o Tsurupac. Muito obrigada. Muito obrigado, a professora Altaci. De novo, não pode tocar. Muito obrigado, professora Altaci, professora Laura. Foi muito inspirador poder escutá-la, professora Laura. Obrigado mesmo. Todos os colegas aqui ficaram bastante tocados, imagino, e muito maravilhados também com o projeto que vocês desenvolvem. Obrigado por compartilhar conosco hoje nessa primeira abertura. Muito obrigada, eu que agradeço. E o Tsurupac.